Bem-vindos, curiosos! Neste vídeo, vamos falar sobre os 30 melhores jogos do Atari. Essa é uma lista que certamente trará muitas lembranças para aqueles que cresceram jogando os clássicos da Atari. Antes, vamos falar um pouco sobre o console Atari. O console Atari é um dos consoles de videogame mais relevantes da história. Lançado em 1977, o Atari 2600 tornou-se um dos consoles de jogos mais populares da época, devido à sua grande biblioteca de jogos, gráficos coloridos e som aprimorado em comparação com outros consoles de jogos da época. Embora a Atari tenha lançado outros consoles, como o Atari 5200, eles não foram tão bem-sucedidos quanto o Atari 2600. A biblioteca de jogos do Atari 2600 continua a influenciar gerações de jogadores e é considerada uma parte importante da história dos videogames. 1. Pac-Man. Começamos nossa lista com um dos jogos mais famosos de todos os tempos, Pac-Man. O objetivo do jogo é simples, guiar o Pac-Man através de um labirinto, coletando pontos e evitando os fantasmas. Space Invaders. Em segundo lugar, temos o Space Invaders, um jogo de tiro que se tornou um sucesso mundial. O objetivo do jogo é destruir as naves alienígenas que estão invadindo a Terra. 3. Pitfall. Em terceiro lugar, temos o Pitfall, um jogo de aventura onde você controla um explorador que precisa atravessar uma selva perigosa cheia de obstáculos. 4. Asteroids. Em quarto lugar, temos o Asteroids, um jogo de nave onde você precisa destruir asteroides e outras naves inimigas. 5. River Raid. Em quinto lugar, temos o River Raid, um jogo de tiro onde você controla um avião e deve destruir navios inimigos e evitar obstáculos, que particularmente para mim, junto com o Enduro, é o melhor jogo da época. 6. Missile Command. Em sexto lugar, temos o Missile Command, um jogo de defesa onde você precisa proteger 6 cidades do ataque de mísseis. 7. Centipede. Em sétimo lugar, temos o Centipede, um jogo onde você controla uma arma que dispara contra um inseto gigante que se move pelo cenário. 8. Defender. Em oitavo lugar, temos o Defender, um jogo de tiro onde você controla uma nave que deve defender a Terra de invasores alienígenas. 9. Donkey Kong. Em nono lugar, temos o Donkey Kong, um jogo de plataforma onde você controla o personagem Mario, que precisa salvar sua namorada das mãos do gorila Donkey Kong. 10. ET Extraterrestrial. Em décimo lugar, temos o ET Extraterrestrial, um jogo baseado no famoso filme de mesmo nome, onde você controla o personagem ET e precisa encontrar as peças de sua nave para voltar para casa. 11. Frogger. Em 11º lugar, temos o Frogger, um jogo de plataforma onde você controla um sapo que precisa atravessar uma rua e um rio para chegar ao outro lado. 12. Jaws. Em 12º lugar, temos o Jaws, um jogo de plataforma onde você controla um cavaleiro e um pássaro que deve lutar contra outros cavaleiros em seus pássaros. 13. Qbert. Em 13º lugar, temos o Qbert, um jogo de plataforma onde você controla um personagem que deve pular em cubos coloridos para mudar sua cor e evitar inimigos. 14. Berserk. Este é um jogo de tiro em que o jogador controla um personagem que deve navegar por uma série de corredores e evitar inimigos enquanto tenta destruí-los. O jogo é conhecido por ser um dos primeiros a apresentar voz digitalizada e tem um estilo de arte único com personagens minimalistas em um fundo preto. 15. Yars Revenge. Em 15º lugar, temos o Yars Revenge, um jogo de tiro onde você controla uma criatura alienígena que deve destruir uma barreira protetora antes de atingir o núcleo do inimigo. 16. Kabum. Em 16º lugar, temos o Kabum, um jogo onde você controla um balde que deve coletar bombas que estão caindo do céu antes que elas atinjam o chão. 17. Adventure. Em 17º lugar, temos o Adventure, um jogo de aventura onde você controla um personagem que deve encontrar um tesouro em um labirinto. 18. Pong. Em 18º lugar, temos o Pong, um dos jogos mais simples da Atari, onde você controla uma barra e deve acertar uma bola para marcar pontos. 19. Battlezone. Em 19º lugar, temos o Battlezone, um jogo de tiro, onde você controla um tanque, e deve destruir outros tanques e helicópteros. 20. Tempest. Em 20º lugar, temos o Tempest, um jogo de tiro em que você controla uma nave que se move em uma pista e deve destruir inimigos que vêm de todas as direções. 21. Moon Patrol. Em 21º lugar, temos o Moon Patrol, um jogo de plataforma onde você controla um veículo lunar que deve percorrer uma superfície cheia de obstáculos. 22. Adventure 2.
Em 22º lugar, temos o Adventure 2, a sequência do jogo de aventura Adventure, onde você deve encontrar um dragão e derrotá-lo. 23. Zaxxon. Em 23º lugar, temos o Zaxxon, um jogo de tiro em que você controla uma nave que deve atravessar uma base inimiga cheia de obstáculos. 24. Tempest 2000. Em 24º lugar, temos o Tempest 2000, uma versão melhorada do jogo Tempest, com gráficos e sons atualizados, e uma jogabilidade, que na época, era uma novidade entre os jogadores. 25. Crystal Castles. Em 25º lugar, temos o Crystal Castles, um jogo de plataforma onde você controla um personagem que deve coletar gemas em um castelo cheio de obstáculos e desafios empolgantes. 26. Gravitar. Em 26º lugar, temos o Gravitar, um jogo de tiro em que você controla uma nave que deve destruir bases inimigas em planetas diferentes. 27. Pole Position. Em 27º lugar, temos o Pole Position, um jogo de corrida onde você controla um carro e deve vencer outras corridas para se tornar o campeão. 28. Galáxia. Em 28º lugar, temos o Galáxia, um jogo de tiro em que você controla uma nave que deve destruir naves inimigas em forma de insetos. 29. Robotron 2084. Em 29º lugar, temos o Robotron 2084, um jogo de tiro em que você controla um personagem que deve sobreviver a ondas de inimigos robóticos. Antes de anunciar o próximo, quero dizer que essa lista não tem 30, e sim 31 jogos, deixei os 2 melhores por último e um jogo a mais de bônus, sem mais delongas. 30. Mario Bros. O 30º jogo da nossa lista, o Mario Bros, um clássico da Nintendo que também foi lançado para o Atari. No jogo, você controla os irmãos Mario e Luigi, que devem enfrentar criaturas em esgotos subterrâneos. E por último, um dos mais queridos do Atari, e na minha opinião, o melhor jogo do console, o Enduro. Enduro é um jogo de corrida desenvolvido para o Atari 2600, em que o jogador compete em corridas de resistência, chamadas de enduros, contra outros competidores. O jogo apresenta uma mecânica em que o tempo avança e retrocede dependendo do desempenho do jogador. Enduro é conhecido por sua jogabilidade desafiadora e variedade de condições climáticas. Foi um grande sucesso comercial para a Activision e é considerado um dos jogos mais memoráveis e divertidos do Atari 2600. Esperamos que tenham gostado dessa lista com os 30 melhores jogos do Atari. É claro que existem muitos outros jogos incríveis para o console, mas esses são alguns dos que mais se destacaram na história dos videogames. Não deixem de conferir esses jogos e explorar ainda mais o mundo dos jogos antigos. Se você é uma pessoa inteligente, vai deixar seu curtir e se inscrever para não perder nenhum conteúdo de qualidade. Obrigado e até a próxima!